Vamos receber o evangelista Marcos dando glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, queridos. Amém? Pode se assentar. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. É muito bom estar na presença do Senhor, não é verdade? Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você achar, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 1. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Que palavra dura, né? Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, nesse momento, e queremos pedir ao Senhor a Tua revelação, pedir ao Senhor a sabedoria do Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor venha entregar a nós aquilo que o Senhor tem preparado para o Teu povo nessa manhã, que seja feito segundo a Tua vontade, não segundo a minha, porque eu não tenho nada a oferecer à Tua igreja, senão aquilo que eu receber do Senhor. Então eu entrego esse momento ao Senhor, entrego este lugar ao Senhor, entrego, Pai, essa palavra nas mãos do Senhor, e peço que o Senhor venha nesse lugar, realiza o Teu querer, realiza a Tua vontade, derrama do Teu poder, derrama da Tua glória nesse lugar. Realiza, ó Pai, os Teus planos para essa manhã na Tua igreja, é o que nós te pedimos, e que o Teu nome, somente o Teu nome seja glorificado e exaltado nesse lugar, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração e toda a salva de palmas em nome de Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor, aplauda mais forte a Ele, porque Ele é digno, só Ele é digno. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Elias acabou de comprar uma grande briga com o rei Acabe, rei de Israel. Mas acontece que Elias estava direcionado pelo Senhor porque Acabe era um homem mau perante os olhos do Senhor. Mas ele vinha seguindo passos de homens maus, que agiram mal diante do Senhor. Alguns anos atrás, antes desse momento aqui, logo após a morte do rei Salomão, o povo de Deus se dividiu, as 12 tribos. Houve uma crise política com a morte do rei Salomão, porque havia alguns trabalhadores escravos, naquele tempo, que chegaram para Roboão, o herdeiro do trono, filho de Salomão, chegaram para Roboão e falaram: olha, agora você vai ser o rei. Tá, mas agora que você vai ser o rei, nós queremos pedir que alivie um pouco o nosso jugo, porque o seu pai foi pesado sobre nós, e nós queremos que alivie um pouco o nosso jugo, e nós vamos te seguir, e nós vamos te servir aonde você for, até o último dia nós estaremos contigo, se você aliviar um pouco o nosso fardo. E o Roboão, filho de Salomão, ele foi se consultar com os anciãos, e os anciãos disseram a ele: atende esse pedido e eles te servirão de coração. Esse foi o conselho dos anciãos. Mas ele não gostou do conselho, e ele foi se aconselhar com os jovens que foram criados com ele, que tinham a mesma idade, a mesma faixa etária, a mesma geração. E esses jovens falaram com Roboão: pesa ainda mais o jugo, e eles vão ver o teu poder, porque se você afrouxar agora, eles vão te ver como um homem fraco, e eles vão dominar você. E ele achou aquele conselho mais interessante. E ele chegou para o sindicato dos trabalhadores e falou: olha, agora vai ser pior do que foi com meu pai. Se com meu pai era pesado, com meu pai era difícil, o jugo estava pesado, o fardo estava pesado, agora vai ser pior. Porque se ele corrigia vocês com açoites, eu vou corrigir com escorpiões. E aquilo gerou uma grande divisão
no meio das tribos, porque passou a existir direita e esquerda. E na esquerda haviam 10 tribos, na direita haviam 2 tribos, Judá e Benjamim. Judá e Benjamim permaneceram com Roboão, porque Roboão, apesar da atitude errada, apesar do coração duro, ele era o herdeiro do trono, ele era a linhagem de Davi, ele era aquele que foi instituído por Deus para estar ali. E a tribo de Judá, a tribo de Benjamim permaneceram sobre o governo de Roboão. Mas as 10 tribos de esquerda, as tribos do norte, elas foram procurar um inimigo de Salomão, um fugitivo político que estava buscando asilo no Egito, chamado Jeroboão. O nome é parecido. E eles trouxeram esse homem para junto dessas 10 tribos e fizeram esse homem rei. Esse homem era um inimigo de Salomão, um condenado à morte. Dentro de Israel, fugitivo no Egito, trouxeram esse homem de volta, e esse homem foi o líder dessas 10 tribos que se rebelaram contra o Roboão, se rebelaram contra o rei instituído por Deus. E essas 10 tribos, o reino do norte, porque foi dividido o reino do sul e o reino do norte, começaram a adorar deuses estranhos, segundo a orientação de Jeroboão, porque Jeroboão não queria que essas 10 tribos se voltassem para o Senhor, com medo de perder o seu reinado. De fugitivo, se tornou rei. E ele começou a inserir ainda mais a cultura pagã no meio do povo do Senhor. E eles começaram a seguir deuses estranhos. E ele começou a trazer sacerdotisas de povos estranhos para dentro do povo de Israel, da nação de Israel, que se tornou nação de Israel e nação de Judá. Se dividiram. Por isso houve, durante muitos anos, 1000 anos antes de Cristo, isso aconteceu 900 anos antes de Cristo, de lá para cá houve uma separação do povo de Deus. Essa separação de reino do sul e reino do norte, da onde a gente encontra toda aquela inimizade entre judeus e samaritanos, vem daí. Reino do sul e reino do norte. Os samaritanos eram remanescentes do reino do norte, daqueles que se rebelaram, daqueles que se desviaram, tiveram sangue misturado, porque vieram pessoas de outros povos, e é uma longa história. Mas esse homem, Acabe, estava seguindo os passos de Jeroboão, como diz a própria palavra, e ele foi introduzindo ainda mais a idolatria no meio do povo de Deus. E esse homem, ele mandou construir bezerros de ouro para o povo adorar, e postes ídolos, e sacerdotes que não eram da tribo de Levi, e ele começou a instituir coisas, e ele foi agindo muito mal aos olhos do Senhor, e criou-se uma grande adoração a Baal no meio do povo de Deus. Só que Baal era o Deus da chuva, e é aí que a gente vê a ação de Deus. Por isso que Elias fala: nem o orvalho vai cair sobre a terra. Já que vocês estão adorando ao Deus da chuva, nem o orvalho vai cair sobre a terra. Nenhuma gota d'água cairá sobre a terra durante anos. Ele já avisa aqui: durante anos, segundo a minha palavra. Porque é assim que Deus faz. Mesma coisa foi lá no Egito, quando foi libertar, Moisés foi lá para libertar o povo de Deus do cativeiro do Egito. Deus manda, através de Moisés, as pragas. A cada praga daquela afrontava um deus do Egito. O departamento de cada um era afrontado, porque havia Deus para tudo. Então a mesma coisa aconteceu aqui. O povo estava adorando, o povo havia se voltado totalmente para Baal, o Deus da chuva. Então não vai chover, vamos ver se Baal manda chover. Essa foi a afronta de Elias. A partir desse momento aqui, do capítulo 17, no primeiro versículo, Elias se tornou um fugitivo. Elias se tornou um inimigo público, número 1 de Israel, porque parou de chover. E quando para de chover, água para beber se tira do solo, dos poços, que demoram para secar. Mas e as plantações? E as plantações? Como é que se irriga a terra? Não se irriga. Começou a secar. E Israel, esse reino do norte, começou a entrar numa decadência financeira muito grande, porque a pecuária sofria com a falta de pasto, a agronomia sofria com a falta de irrigação da terra,
Não adianta plantar se não tem água para regar. E eles começaram a viver daquilo que tinha e tudo começou a secar. Imagina a situação, 3 anos sem chover sobre a terra. 3 anos. E Elias, Deus estava sustentando ele, escondido de Acabe. Acabe manda procurar Elias, caçar Elias por toda a terra de Israel. E Elias vivendo em lugares que o Senhor orientava ele. Em ribeiros, encontrou a viúva de Serepta, que teve ali aquele momento milagroso com ela, e ali ele foi sustentado, e Deus foi sustentando Elias aos arredores. Elias se tornou um marginal, fugitivo político, um procurado, até que chega um dia em que Deus fala com Elias: volta lá, no capítulo 18, volta lá e se apresenta a Acabe, porque eu vou fazer chover sobre a terra. Interessante a gente ver que o povo continuava seguindo a Baal. Haviam 450 profetas de Baal, fora os outros profetas, 400 profetas de outros deuses. Mas Deus olha para o povo com um olhar de misericórdia e fala, o amor de Deus é tão grande que fala, eles me rejeitaram, se voltaram contra mim, estão seguindo a outros deuses que não conseguem fazer nada por eles, estão seguindo ao Deus da chuva que não faz chover, estão seguindo o Deus de prosperidade que não faz prosperar, mas eu vou fazer chover nessa terra e eu vou mostrar quem é Deus. Apesar da desobediência, apesar da traição, apesar da idolatria, apesar da prostituição espiritual, eu quero trazer o meu povo de volta. Porque por mais que a gente se afaste dos caminhos do Senhor, o amor dele não se esfria. Poderá uma mãe esquecer do filho a quem ama? Quanto mais eu esquecerei dos meus, diz o Senhor. Então, por mais que aqui todos são crentes, eu estou vendo, mas aquele filho que está desviado dos caminhos do Senhor, que está nas drogas, aquela filha que está na prostituição, aquele irmão que nós amamos, que está longe, Deus tem um projeto para a vida deles. Nós não podemos esquecer dos nossos. Nós não podemos esquecer daqueles que já passaram por esse lugar e que se foram, porque Deus tem um plano com eles, mesmo na desobediência, mesmo traindo ao Senhor, decepcionando o Senhor, Deus tem um plano. E o amor de Deus, ele jamais se apaga, ele jamais esquece dos seus. E foi o que aconteceu naquele momento. Deus olha para aquela nação que se rebelou lá atrás, contra Salomão, contra o reinado de Salomão, contra o governo que o Senhor instituiu, aquela nação que trouxe um inimigo público e tornou ele rei, aquela nação que desobedeceu ao Senhor em todos os sentidos da vida, aquela nação que traiu o próprio sangue, porque era um direcionamento do Senhor desde Moisés que eles não poderiam se envolver com outros povos, criar famílias com outros povos, mas essa nação fazia isso. E Deus olha para aquela nação e a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor é tão grande que Deus fala com Elias, volta lá, vai lá para desfazer essa situação, porque eu vou fazer chover sobre a terra. Deus orienta Elias, Elias vai, através de um servo de Acabe, e ele se apresenta a Acabe, Acabe fala com ele, Elias, então é você, o perturbador de Israel. Ele falou, eu não sou perturbador de Israel, mas você é. Mas nós vamos provar quem é Deus nesse lugar. Nós vamos provar quem é o verdadeiro Deus da chuva nesse lugar. Manda reunir lá, no alto do monte, os 450 profetas de Baal. Esse rei Acabe era casado com a própria sacerdotisa de Baal. Essa mulher era a encarnação do mal, Jezabel. E ele casou-se com ela, estrangeira. E manda reunir lá, todo mundo lá. E nós conhecemos bem essa história. Os profetas de Baal foram para lá. E diz a palavra do Senhor que eles começaram a clamar desde de manhã cedo por Baal, para que ele viesse consumir aquele holocausto preparado para ele ali, com fogo, porque esse era o trato.
aquele que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Não era esse o trato? Só que tudo isso aqui tem um porquê. Imagina só, uma terra, 3 anos sem chover. Aí vai clamar a Deus para mandar fogo. Meio controverso isso aí. Vai pedir fogo, uma terra seca. Imagina quantas queimadas não aconteceram durante esses 3 anos, sem chuva. Aí a gente vai clamar para Deus mandar fogo. Mas foi essa a proposta de Elias e que eles aceitaram, aquele que responder com fogo. Já que não responde com chuva, vamos ver se ele responde com fogo. Não é isso? Já que o Baal não manda chuva, vamos ver se ele manda fogo, pelo menos. E eles começaram, os profetas de Baal, clamando, gritando, se cortando, se martirizando, até sangrar, pedindo a Baal que mandasse fogo para consumir aquele holocausto ali sobre o altar. E diz a palavra do Senhor que chegou meio-dia e nada acontecia. E Elias fala com eles, clama mais alto, ele pode estar dormindo, né? E nós conhecemos a história. Chega um momento que Elias pega, prepara o altar, ele edifica ali o altar, pega um novilho, parte o novilho, coloca sobre o altar, pega a lenha, achega a lenha ali, sob o novilho, manda trazer água e despejar sobre todo aquele sacrifício, o qual ele ainda faz um rego em volta de todo o sacrifício, de todo o altar, um rego que, segundo a palavra do Senhor, cabia 2 medidas de semente. Já viu quando o arado passa na terra, aquela máquina passa e faz aquela valinha assim, para botar a semente? A valinha era o dobro daquilo ali, ou seja, devia ter uns 40 centímetros mais ou menos, né? Então não era uma coisinha pouca, aquela valinha era bem profunda, né? E manda trazer a água e despejar sobre todo aquele altar, uma vez, aí manda fazer de novo, segunda vez. Já viu lenha molhada queimar? Eu nunca vi. Segunda vez, manda trazer de novo, terceira vez, e despeja ali, até que enche toda aquela valinha em volta do altar. E Elias clama ao Deus do céu. E imediatamente o Senhor responde com fogo e consome todo o holocausto, toda a lenha e toda a água. Você pode aplaudir ao Senhor, porque o nosso Deus é o Deus que responde. O nosso Deus é o Deus que responde à nossa necessidade. Mas o que o profeta Elias estava tentando mostrar com isso? O que o profeta Elias estava fazendo naquele momento ali? Porque coisas em comum ele fez. Encharcar a lenha, encharcar o sacrifício, um novilho partido, coisas em comum para um sacrifício daquela época. Simplesmente Elias estava realizando ali um ato profético. Um ato profético com significados muito importantes ali. Se você não acredita em ato profético, passe a acreditar, porque a Bíblia está repleta deles. A Bíblia tem atos proféticos do início ao fim, principalmente no Antigo Testamento. Coisas interessantíssimas. Por isso eu creio na palavra, porque algo que foi profetizado lá 1000 anos antes de Cristo vem se cumprir em Cristo. Algo que foi profetizado lá em Abraão vem se cumprir em Cristo. Atos proféticos funcionam. Então Elias, ele pega um novilho. O novilho representa quem? O Cordeiro de Deus, o nosso Jesus, que foi despedaçado, que foi moído, que levou as nossas dores sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele pega aquele novilho e despedaça aquele novilho, coloca sobre o altar, pega lenha, muita lenha, e coloca ali sobre o novilho. Essa lenha representa nós, os homens, a humanidade, aquele povo que estava rebelde, aquele povo que estava seguindo outros deuses, aquele povo que precisava se arrepender, aquele povo que precisava se voltar para o Senhor, aquele povo que precisava se converter novamente, aquele povo que precisava abrir mão do velho homem e ser uma nova criatura diante do Senhor. Aquele povo era representado por aquela lenha que estava sendo colocada sobre o altar, sobre o novilho. E o profeta manda trazer água.
e despeja a água a primeira vez, despeja a água a segunda vez, despeja a água a terceira vez, porque precisava que aquele povo se voltasse para o Senhor. O que o profeta estava profetizando: eu vos batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Mas após mim virá um que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, fogo consumidor, o fogo do céu, o fogo que purifica de todo o pecado, o fogo do Senhor. Elias estava profetizando ali o batismo do arrependimento, deixando a velha criatura para que o novo homem sirva ao Senhor, largando uma vida do passado, uma vida de pecado, uma vida de prostituição, uma vida de traição, para ser uma nova criatura, para servir ao Senhor em retidão, declarando que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não há outro além de ti, senão a ti somente. Só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa foi a declaração do povo: só o Senhor é Deus. Elias profetizou e o arrependimento veio naquele mesmo momento. Estamos seguindo a um Deus que não pode fazer nada. Nós estamos seguindo a falsas ilusões, nós estamos seguindo a falsas esperanças, melhor dizendo, estamos seguindo ilusões. É assim que o homem vive fora da presença do Senhor, andando atrás de ilusões, andando atrás de momentos de alegria, momentos de prazer, que são só momentos, 5 minutos de prazer que destrói uma vida inteira. 5 minutos de prazer e eu estou com a minha vida arruinada. 5 minutos, é só isso que o diabo precisa na vida do crente. 5 minutos. E arrebenta com tudo. Sabe, queridos, quando o homem está fora dos caminhos do Senhor, ele busca a esperança que está em Deus, ele busca no mundo. Ele busca o prazer que só Jesus, a nossa vida, satisfaz. Ele busca no mundo, é um prazer momentâneo. Mas nesse momento, Elias traz aquele povo de volta, através de um ato profético. E como nós estamos falando aqui, com um povo de Deus, que não está no pecado, amém, queridos? Que não está em prostituição espiritual, amém, queridos? Nós vamos profetizar na vida dos nossos, daqueles que estão afastados do caminho do Senhor, com certeza você já está lembrando de pessoas que já estiveram aqui, que já fizeram parte do corpo de Cristo, mas que estão no mundo, pessoas da sua família, do seu sangue que estão no mundo. Nós vamos trazer essas pessoas de volta através de um ato profético diante do Senhor. Nós vamos colocar esses nomes diante do Senhor e vamos profetizar vitória sobre eles. Quem tem alguém aqui para trazer de volta? Glória a Deus, todo mundo tem. Só que a gente se esquece que nós somos profetas na terra. Nós nos esquecemos disso, que nós somos profetas na terra, queridos. Que o Senhor Jesus, quando rasgou o véu, Ele nos fez entrar na presença do Senhor, nos deu acesso direto à presença de Deus. E aquele privilégio que Elias tinha lá no passado, nós temos hoje, de estar diante do próprio Deus, sem depender de alguém, sem depender de alguém escolhido. Nós podemos chegar na presença do Senhor, nós podemos liberar uma palavra de vitória nessa manhã, sobre a nossa vida, sobre a vida de alguém que a gente ama. Nós podemos declarar a vitória sobre eles. Amém, queridos? Coloque-se de pé. Comece nesse momento aí relacionar as vidas que você precisa trazer na presença do Senhor. Comece aí nesse momento a pensar em quem se afastou, quem precisa voltar.
Aleluia. Nós vamos louvar ao Senhor e você vai ter um momento aí de reflexão. No momento em que você vai levar o seu pensamento até aqueles que precisam e você vai trazer essas pessoas na presença do Senhor. E você vai declarar: meu irmão, minha mãe, meu pai, seja lá quem for, pertence ao Senhor. E vai voltar para os caminhos do Senhor, mas declare com fé, queridos. Declare com fé, declare a vitória. Em nome de Jesus. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama sua glória, pois ressuscitaste, vive está. Oh, és invencível e
inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo trono estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Declara ele. O nome de Jesus. Não há outro além de ti. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Aleluia, aleluia. Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Oh, declara comigo assim, ó. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aplauda mais forte a Ele, aplauda mais forte a Ele. Aleluia. Levante a tua mão para o céu, abre a tua boca, diga glória, glória a Deus. Levante a tua mão para o céu, diga assim, diga comigo: Senhor, nesta manhã eu creio que grandes coisas o Senhor já está fazendo na minha vida, na minha casa. Eu reconheço que tu és o Deus da minha família, eu e minha casa. Você pode profetizar isso sobre a sua vida: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o quão difícil possa ser, meu irmão, nós servimos a um Deus que faz fogo descer do céu. Nós servimos a um Deus que faz o sobrenatural acontecer. Nós servimos a um Deus que se move através da adoração. Levante a tua mão, abre a tua boca e entrega. Comece a entregar, comece a entregar. Foi a entrega do povo, foi a entrega de Elias que fez o fogo descer. Aleluia. Receba, Deus, receba o nosso louvor. Aleluia, aleluia.
teu reino eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja o nosso Deus se move através da adoração, igreja, aleluias. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, diga para ele: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. Deus é fiel. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Diga glória a Deus. Quantos aqui tomam posse dessa palavra sobre a sua vida? Diga glória a Deus. Levante a tua mão para o céu e diga: eu tomo posse. Diga bem alto: eu tomo posse e recebo esta palavra sobre a minha vida. Amado, Deus se move. Escute isso. Deus se move. O sobrenatural de Deus na sua vida acontece quando você adora. Você consegue entender isso? Amém? Foi a adoração do povo quebrantado que fez com que o sobrenatural de Deus se manifestasse. Depois que o povo adorou, depois que o povo glorificou e depois que o Senhor respondeu, a necessidade foi suprida. Amém, amados? Você pode dar glória a Deus aí? Diga comigo: a necessidade. Diga comigo: o suprimento vem depois da adoração. Você pode dar glória a Deus aí? Deus fez fogo descer do céu, mas qual era a necessidade do povo? Não era fogo, era água. Mas a nossa necessidade, ela só é suprida quando? Quando primeiro a gente adora. Quando primeiro a gente quebranta, quando primeiro a gente desce na presença do Senhor. Você entende isso, meu amado? Enquanto o povo não reparou o altar que estava quebrado, enquanto o povo não se consertou, enquanto o povo não adorou, nada aconteceu. Quantos creem que o Senhor está falando contigo aqui nessa manhã? Diga glória a Deus. O diabo quer calar a tua voz, meu irmão. O diabo quer calar a tua adoração. Não deixa não. Levanta a tua mão para o céu, abre a tua boca bem alta e dá glória a Deus aí no teu lugar, meu irmão. Levanta a tua mão para o céu e glorifica Ele, porque grandes coisas Ele vai fazer na sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, eu não sei como está a tua família, como o evangelista Marcos pregou. Pastor, eu estou aqui hoje, pastor, eu estou aqui na igreja, mas eu estou triste pelo meu filho que está indo pelo mau caminho. Eu estou triste pela minha família, porque na minha casa só eu sou crente, pastor. Só eu fiquei, não. Deus manda te dizer que ainda tem 7.000. Deus manda dizer que você não é o único, não. Você pode ser o único da tua casa, mas em nome de Jesus você está numa igreja que ora, que glorifica. E eu tenho certeza que a glória de Deus ela vai se manifestar. Somente adore, aleluias. Aleluias. Reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça. Coisa linda. A tua igreja te adora. A tua igreja. Levanta a tua mão e adore aí ao Senhor, amém? Teu reino é sempre eterno, justiça igual. A tua igreja te adora.
tua igreja te adora. Levante a tua mão para o céu e diga assim comigo: Senhor meu Deus, a tua palavra nos declara que nada pode nos separar do amor do Senhor. Nada pode impedir a minha adoração, nem a altura, nem a profundidade, nem o perigo, nem a espada, nem o presente, nem o porvir. Nada pode me separar e fazer com que eu venha me calar. Por isso eu vou te adorar, porque eu sei que depois da adoração a tua glória se manifestará na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos aproveitar esse momento para adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Vamos aproveitar esse momento. Pegue nas tuas mãos o teu melhor, separe nas tuas mãos a tua oferta nesta manhã. Tome posse dessa palavra, amém, amados? Tome posse dessa palavra sobre a tua vida. O diabo, ele não quer que você adore, porque ele sabe que depois da adoração, o sobrenatural do Senhor, ele se manifesta sobre as nossas vidas, amém? E eu não tenho dúvida de que você vai sair daqui hoje diferente. Você já está saindo daqui hoje diferente, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Tome posse disso sobre a sua vida, amém? Pegue nas tuas mãos a tua oferta, você que está aqui. Pastor, posso fazer a minha oferta no cartão? Pode. Posso fazer no Pix? Pode, já está aqui. Você que nos acompanha pela internet, a mesma coisa. Pegue agora aí nas tuas mãos a tua oferta, separe, faça uma transferência. Lembre-se disso. O diabo, ele não quer que a gente adore de forma nenhuma, nem com os nossos lábios, nem com a nossa mão, nem com o nosso fôlego, nem com a nossa fidelidade, porque ele sabe que a nossa adoração no mundo espiritual, ela reproduz o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, amém, amados? O sobrenatural de Deus, ele só aconteceu ali, porque o povo reparou o altar que estava quebrado, porque o povo ajustou o altar. Diga comigo, o altar, diga com autoridade, diga: altar é lugar de sacrifício, amém? Diga comigo, o altar é lugar de adoração. É quando você repara o teu altar e adora ao Senhor que o sobrenatural vem, amém? Então adore ao Senhor nessa manhã com o seu melhor, em nome de Jesus. Erga para o céu. O evangelista Marcos vai estar fazendo essa oração, vai estar abençoando você. E vamos louvar mais, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós te entregamos, ó Pai, a nossa oferta nessa Glória manhã. a Deus. Entregamos um pouco do muito que o Senhor nos tem dado. E queremos te pedir, ó Pai, que venha fazer chover sobre a seara dos teus filhos. Glória que venha trazer prosperidade, ó Pai, no emprego, promoções, ó Deus, que o teu povo venha prosperar, que o teu povo venha se desenvolver e crescer diante da fidelidade do teu povo contigo. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos essa oferta, esses dízimos diante do Senhor, para que o Senhor venha nos orientar como usar e que o Senhor venha fazer prosperar o teu povo sobre a terra, em nome de Jesus. Amém. Sai do teu lugar, vem até aqui à frente. Vamos adorar, vamos louvar o Senhor. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Cante bem alto, louve ao Senhor. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. quando Deus quer operar, Ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção. com palmas, mais uma vez, bem alto. Assim, ó. A glória da segunda casa, vai! Será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje.
aplaudir bem forte ao Senhor. Povo da internet, Deus abençoe a sua vida. Aplauda bem forte a Jesus. Diga glória a Deus. Levante a tua mão para você e diga: eu tomo posse